Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Bom, vou falar de eleição francesa, o que isso implica na nova ordem, como a eleição francesa pode influenciar todo o jogo de poder na Europa, esse vácuo de poder no continente europeu, esse vácuo de poder no mundo. Vou citar para você aqui as nuances da eleição. Já adianto para você que estará o banqueiro dos Rothschilds, Emmanuel Macron, e de um outro lado, uma candidata que a mídia internacional taxa como de extrema-direita, mas não é de extrema-direita, assim como a mídia pinta, a Le Pen. Ela se distanciou do discurso de seu pai, um pouco mais nacionalista, mais à direita mesmo. Se opõe ao Emmanuel Macron no discurso globalista, na política econômica, na política de fronteira, na política inclusive social. Isso pode fazer a Europa eclodir em um conflito racial, religioso e representar muita coisa, inclusive para a zona do euro, para o bloco econômico. Enfim, vou pegar aqui para você colocar uma fala do Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, dizendo para a gente claramente que a Rússia está afrontando a ordem mundial. Exatamente, pode abrir aspas, vou colocar para você na tela. Vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, antes de eu colocar a primeira matéria, eu vou parar 3 segundos logo após essa introdução para pedir o seu apoio. Nosso canal foi colocado naquela zona de penumbra aqui, tanto do YouTube quanto do Facebook, e eu conto com o seu apoio. E eu estou falando sério. Bom, os inscritos do canal, só para você ter noção, todos os meses nós tínhamos aproximadamente quase 30 mil inscritos, todos os meses. Todos os meses, 2 anos consecutivamente. Bom, nos últimos dias, 2 semanas, para ser mais específico, eles derrubaram o alcance inscritos do nosso canal em 50%. As visualizações caíram 60%. Então dá para ver que não é dinâmica de vídeo. Eu não mudei tanto a dinâmica de vídeo, eu não mudei tanto a abordagem. Dá para ver que justamente as pessoas não estão sendo alcançadas, está caindo o engajamento aqui no canal. Propositalmente eles fazem isso. Então para agora 3 segundos para você conferir a sua inscrição, conferir se o sininho está ativado para todas as notificações. Se não está inscrito, se inscreva, deixa o joinha e segue comigo agora nesse vídeo que é bem importante. Vai lá. Obrigado, eu te agradeço. Vamos lá então. Dando sequência aqui, eu coloco para você uma série de reportagens para respaldar o que eu quero conversar com vocês. Então a primeira fonte que eu coloco é o France 24 Horas, cobrindo a eleição. Aqui eles estavam ontem ao vivo, cobrindo as eleições. Onde eu quero focar com vocês é aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho só mais para cima, para vocês verificarem comigo uma coisa. Bom, aspectos importantes do resultado da eleição. A eleição de primeiro turno, 73,69% de votação. A abstenção é um índice considerável. Eu preciso destacar isso aqui com você, um índice de franceses que se abstiveram do voto, não votaram. Agora, outra coisa interessante que eu falei para vocês aqui na introdução do vídeo, na chamada, é a amplitude. Olha aqui, Emmanuel Macron tem 27,8% dos votos, teve 27,8%. A Le Pen, que é a candidata aqui, vai estar no segundo turno, né? Ganhou o direito de disputar o segundo turno, né? De tocar aí, de tentar quebrar o projeto globalista europeu, socialista europeu, do Emmanuel Macron, do Fórum Econômico Mundial, né? Dos Rothschilds. Ela teve 23,1%. E olha que interessante, eu não sei pronunciar exatamente, meu francês é aquele francês de Belfort Roxo. O terceiro candidato, olha aqui a distância dele, 21,9%. E aqui você já percebe que é abrupta a diferença, 7,1, 4,8, 4,6, 3,1. Mas há um equilíbrio muito grande entre os 3 candidatos, ó, entre esses 3 primeiros candidatos. Tanto no percentual de votos que receberam, tá? E como justamente o eleitorado francês cansou da figura do Macron, as políticas draconianas, as imposições para conter a crise de ordem sanitária desgastaram, né, a imagem do presidente, do Emmanuel Macron. O que o Emmanuel Macron se propôs a fazer não deu certo para a Europa, ele embarcou num discurso globalista, ele é candidato dos globalistas, por isso que aqui, a Europa agora está entre os globalistas e aqueles com um discurso mais nacionalista que estão surgindo diante justamente dos problemas que advêm da crise de ordem sanitária, problemas econômicos, mas também por causa da crise entre Rússia e Ucrânia que fez o preço de tudo disparar. Não é só a inflação por causa da crise sanitária, os governos imprimindo dinheiro, dando subsídios, auxílios, isso gera inflação.
crise da cadeia de suprimentos, etc. Gerou inflação no mundo inteiro. O custo de vida subiu, o bolso das pessoas ficou difícil, pesou para a gente aqui no Brasil e para o cidadão europeu também. E aí, gente, algo que pesou também para desgastar a imagem do Emmanuel Macron nos últimos dias, que foi a invasão da Rússia pela Ucrânia e a elevação do preço dos combustíveis. A Le Pen, eu já falo mais um pouquinho do Emmanuel Macron, a Le Pen, ela adotou um tom aqui do marketing de campanha, foi bem feito, por quê? Ela se deslocou um pouco do discurso lá de 2016, 2017, né? A última eleição. Ela se deslocou um pouco, porque o seu pai era um pouco mais, uma linguagem mais extrema em termos de questões de política internacional, política econômica, a questão da invasão islâmica, do multiculturalismo, né? Acho que essa expressão é mais adequada. Na Europa, o seu pai era mais radical. Então ela vem se alinhando, inclusive, com o público socialista europeu. Com relação ao quê? Ela abriu mão de vários discursos radicais para poder se alinhar aí, né, fazer um jogo de conveniência com a política e está nesse pleito, que é o seguinte, a política do abor, sabe, da de Moloch, isso que o candidato aqui da extrema esquerda do Brasil defendeu, o ex-presidiário, sabe, a lei de Moloch, de retirar os pequenos, sabe? Bom, perfeito. Ela recuou com relação a isso. Ela recuou também com o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ela recuou. E outras coisas que aí mexem tanto, né, com o politicamente correto, com todo esse mimimi mundial, e os socialistas na Europa criaram um bunker para eles com essas políticas marxistas. E a Le Pen, ela decidiu abrir mão desses discursos e tocou em quê? Ela foi para a rua. Emmanuel Macron não foi para a rua. Emmanuel Macron fez discurso do palácio. Emmanuel Macron fez discurso tentando ganhar capital político, sendo um apaziguador entre Rússia e Ucrânia. O Putin não aceitou, deu um pé na busanfa do Macron e não aceitou que o Macron fosse essa figura pacificadora. O Le Monde, a CNN, a BBC, todo mundo pintou o Macron como se ele fosse uma figura da paz. A própria ONU disse que o Macron era o homem da paz mundial. Isso aconteceu? Não aconteceu. Inclusive, a Le Pen, o seu pai, são muito mais próximos ao Putin e à Rússia do que todos os outros candidatos aí existentes. Então, o que o Macron fez? Deu um discurso, deu uma entrevista de 4 horas para um jornal. A Le Pen foi para a rua, a Le Pen conversou com o eleitorado francês. Então, ela deixou de entrar em situações críticas, por exemplo, Rússia, para falar da crise de combustível, para falar da crise energética, para falar da inflação, para falar como o francês estava sendo penalizado, e aí ela conseguiu dar essa estilingada, ela conseguiu ganhar esse fôlego no final, aqui nos momentos finais da corrida eleitoral. Mas o interessante aqui é que a Le Pen, ela tem o seguinte perfil, ela critica a política da Europa das nações, quer dizer, abre a fronteira europeia, recebe todo mundo, né, todos os povos, então isso gerou, segundo ela, e é claro para qualquer pessoa que analisa as informações, uma crise humanitária, uma crise social, uma crise migratória, Espanha com crise migratória, vários outros países, e a França não é diferente. E só para você ter noção, isso reverbera, isso repercute na própria cultura da França. A França, a cada 30 dias perde uma igreja cristã e a cada 15 dias surge uma mesquita islâmica. É só mais ou menos para você ter uma leitura do que eu estou querendo dizer. E a Le Pen, ela se posiciona contra essa visão das fronteiras abertas. Ela, inclusive, a mídia usa isso para atacá-la, que ela vai fazer uma desislamificação, e isso pode gerar uma guerra cultural, uma guerra religiosa, uma guerra étnica na França, e isso se desencadear para toda a Europa, o continente europeu pegar fogo. Por isso que essa eleição é tão importante. Ela tem uma crítica muito grande à política econômica adotada pelo Macron e adotada pelo bloco europeu. A princípio falavam que ela queria deixar a zona do euro e não é verdade. Ela quer rever as políticas econômicas da Europa que prejudicou não só a França, mas vários outros países. Segundo ela, só para você ter noção, a globalização como foi adotada colocou a França em fraqueza política e econômica, sem poder de barganha, sem poder de pressão. Então ela tem esse perfil mais nacionalista. Tem outras questões aí que eu não vou levantar aqui, você pode depois apurar o programa de governo dela sem ler os jornais esquerdistas. Se você ler os jornais esquerdistas, você vai condená-la, né? Mas, enfim, está em jogo aqui o candidato globalista Emmanuel Macron em 2016, 2017, surgiu do nada. O que ele era? Um banqueiro da casa de Rothschild, um banqueiro dos Rothschild. É por isso que a The Economist
The Economist, senhoras e senhores, enaltece tanto Emmanuel Macron, porque ele, não é porque ele diz só que a besta dos ventos estava aí, é porque ele é o banqueiro, ele era banqueiro dos Rothschild, fez milhões em pouquíssimo tempo, estava num cargo fortíssimo do banco de Rothschild. O banco de Rothschild manda na Europa, né? Essa elite sionista não manda só na Europa, manda em várias lideranças, várias peças desse jogo globalista e da elite mundial. Então, veja que temos aqui uma corrida eleitoral interessante, que tem a ver sobre o jogo de poder da nova ordem. Perfeito. Olha aqui. Matéria também da Veja. A Veja fez um destaque aí dizendo que candidatos derrotados na França se juntam para frear quem? A Le Pen no segundo turno, que agora justamente vai colocar em xeque o jogo globalista. Se Emmanuel Macron cair, a Europa tende a... Nós veremos aí alguns anos a coisa pegando fogo, porque os globalistas não vão aceitar. Bom, olha aqui, do Le Monde até a CNN, como eu contei para vocês, está aí o Le Monde. O que o Le Monde está reportando para a gente? A matéria está em francês, mas só para você entender. Aqui eles estão dizendo que a Le Pen, que está aqui, a loira aqui no meio, ó, deixa eu colocar meu marcador. A Le Pen está aqui, ó. Opa, aqui está a Le Pen. A Le Pen e Emmanuel Macron estão indo para o norte fazer campanha pela primeira vez e já começam a se degladiar. Começam quem? A Le Pen e o Emmanuel Macron já começaram as falas aí atacando um ou outro, porque a polarização agora ficou muito clara e a segundo turno são dois candidatos. Mas olha aqui, quem não está muito feliz? Quem não está muito feliz são os grupos extremistas e radicais. Estes sim, extremistas e radicais financiados, recebem muita grana, milhões todos os anos, das fundações, dos organismos dos globalistas, George Soros, Fundação Clinton, Obama e por aí vai. Quem? Antifa, Black Lives Matter e todas essas porcarias que bebem das águas marxistas e atuam na guerra de quinta geração justamente para desestabilizar os governos. Olha aqui, matéria do InfoWars destacando para a gente. Antifa se revolta em cidades francesas porque não gostou do resultado das eleições. Tá aí, eu não vou colocar os vídeos para vocês, mas são muitos. Ó. Tem esse vídeo aqui demonstrando a insatisfação deles com relação ao resultado do segundo turno. Tem manifestação, eu não vou dar muito play por causa do algoritmo. Tá vendo aqui? Ó, são muitos posts no Twitter mostrando pra gente. Aqui eles entrando em confronto com a polícia. Estes aí são meros servos, estão aqui embaixo, são meros servos, né, nesse jogo globalista, né? O Soros ama soltar dinheiro para esses caras. Enfim, falando então algo importante que eu coloquei na chamada do vídeo para vocês, até aqui em destaque. Breitbart, você está lendo aí comigo. Olha só, o que o Breitbart está destacando? O vácuo de poder no mundo. O Boris Johnson foi agora em Kiev. Ele está visitando a Ucrânia, porque a Ucrânia é essencial para o jogo de poder, gente, para a ordem nova mundial. Se a Ucrânia cair, significa que mudou a ordem. E eles não vão permitir. Presta atenção, a última fala é do Lavrov. Olha aqui, o Breitbart está dando uma cutucada. Boris, não bidê, visita Kiev, vácuo na liderança do mundo livre. Quer dizer, nós temos hoje, a polícia do mundo ainda são os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre tiveram essa visão dos defensores da democracia, dos defensores da liberdade, né? Contra os extremistas, contra os radicais, contra os terroristas, etc. Sempre a figura presidencial dos Estados Unidos é esse símbolo do mundo livre. Como realmente o Ocidente está em crise de identidade, está nesse vácuo de poder, a Ursula, que é a presidente do Conselho Europeu, foi lá em Kiev. E logo depois foi quem? Boris Johnson. Boris Johnson é a segunda prateleira de poder no mundo. Quem deveria ter ido primeiro para ser um símbolo? O presidente dos Estados Unidos, mas não foi. No máximo que ele fez é ir à Polônia, dar algumas declarações e comer pizza com os soldados norte-americanos, né? E se confundir e se embananar e fazer a Casa Branca, a PSAC, postar e falar tudo ao contrário do que ele disse. Bom, mas está aqui. A RT é mantido pelo governo russo, então você já entende a linha editorial. Mas o que é destaque para a gente? O Lavrov, que é esse carinha aqui, que é o ministro das Relações Exteriores, homem importante de confiança do Putin, diz o seguinte, ó, Rússia busca acabar com a ordem mundial. Guardem isso aí, porque tem tudo a ver desde que eu falo com você sobre o conflito Rússia e Ucrânia.
A Rússia busca acabar com a ordem mundial dominada pelos Estados Unidos. Aqui ele está falando, inclusive, das políticas, né, ad hoc dos Estados Unidos que violam as convenções internacionais, o modo como os Estados Unidos pressionam os países orientais, Rússia e a China, basicamente ele está dizendo. E ele está deixando claro, a Rússia e a China estão afrontando a lógica de poder no mundo. Tem mais uma matéria que eu ia colocar aqui, mas eu deixo para depois, do Elon Musk, falando sobre a mídia. Mas enfim, deixa eu voltar para cá. Pessoal, é o seguinte, a eleição francesa significa muita coisa, tanto desse jogo de poder globalista, o candidato dos Rothschild, quanto uma mais nacionalista, que envolve proteger a França, que envolve mudar políticas econômicas, mudar política de fronteira, rever tratados de fronteira, rever inclusive a posição da França em relação à OTAN, inclusive rever a posição da França ligada à Rússia. A Le Pen, no histórico com seu pai inclusive, a candidata Le Pen tem um discurso mais próximo da Rússia e já criticou a postura do Macron e da França com relação à política energética. Então, gente, aí de novo, para concluir, o candidato dos globalistas e aquela que pode realmente bagunçar esse jogo e sinalizar, expor esse vácuo de poder e como o tabuleiro geopolítico vai ficar agitado e globalista também. Foi relevante? Foi importante? Não deixe de compartilhar. Um abraço, tchau, tchau.